De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o quarto país do mundo com maior quantidade de obesos. São mais de 29 milhões de pessoas. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o Dr. Paulo Vitor, que é cirurgião bariátrico. Bom dia, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao LTV Primeira Edição. Os números impressionam, né? São muito altos. Impressionam. E quando a gente fala, você falou de obesidade, mas quando a gente fala de sobrepeso somado à obesidade, a gente está falando de quase 40% da população do Brasil. Então hoje, apesar de morarmos num país pobre, a gente tem mais gente sofrendo com a obesidade do que sofrendo com fome. O que caracteriza a obesidade? Assim, a partir de que peso que a pessoa é considerada obesa? Qual a proporção? A gente não fala de peso, porque peso é uma coisa que varia muito. Por exemplo, eu tenho quase 1,90 m, você é menorzinho um pouquinho, então a gente não pode falar de peso. A gente fala sobre um índice, que é o índice de massa corpórea, onde a gente divide o peso pelo quadrado da altura. E estando com esse índice acima de 25, a gente já considera sobrepeso. E esse índice, a partir de 30, a gente já considera obesidade. O sobrepeso em si já preocupa, né? Agora, a obesidade pode causar vários outros problemas de saúde, né? Exato. Quais são as doenças que estão associadas? Eu gosto muito de falar que a obesidade é uma doença, não é uma escolha. Não foi algo que o paciente escolheu a ter. Porque muitas vezes a obesidade é muito tratada. Ah, não, o paciente não come direito, o paciente não faz exercício. Ah, mulher, só fechar a boca um pouquinho que você consegue emagrecer. E não é assim. O paciente não é obeso porque quer. Do mesmo jeito que o paciente não é obeso porque quer, ele não existe a questão do obeso saudável. Ah, doutor, eu estou gordo, mas minhas taxas estão todas normais. Bem. Por mais que suas taxas estejam todas normais, um corpo gordo, um corpo pesado, traz mais prejuízo para as articulações, seus joelhos, tornozelos vão sofrer mais para carregar esse corpo. Seu coração vai precisar fazer mais força para bombear o sangue para o resto do corpo. Então, tudo isso, a longo prazo, provoca prejuízos para a saúde. Além disso, a gente tem uma série de doenças, diabetes, hipertensão, apneia do sono, que estão diretamente relacionadas com a obesidade. O paciente obeso tem uma frequência muito maior do que o paciente não obeso. E doenças graves, né, doutor? Se as taxas estão boas hoje, então, né, o que o senhor explicou aí pra gente agora, não quer dizer que daqui a pouco a pessoa não vá desenvolver outros problemas. Seria isso? Exatamente. Eu falo muito para os meus pacientes que chegam para mim com 22, 25, 30 anos. Ah, doutor, eu não tenho nenhuma doença. Aí eu costumo brincar, você ainda não tem. Porém, se você continua com obesidade, continua sem se tratar, a chance de você ter diabetes é 8 vezes maior do que a população normal, de ter um infarto é 6 vezes maior do que a população normal. Então, a gente precisa cortar o mal pela raiz, tentar intervir logo, tentar melhorar a vida desse paciente. E os casos de obesidade, eles têm chegado cada vez mais cedo, né? Os números aí de crianças e adolescentes obesos têm aumentado bastante, Exato. né? A gente tem um problema muito grande. Primeiro, de sequência. Uma criança obesa tem muita chance, na faixa de 80% de chance, de ser um adolescente obeso. E um adolescente obeso tem quase 90% de chance de ser um adulto obeso. Então, muitos dos adultos que são obesos hoje, devia ter sido tratado na infância, quando era criança, com alimentação saudável, com estímulo à prática de atividade física. A gente vê muito hoje as crianças muito presas em casa, estilo de vida, uso de tablets, e principalmente uma alimentação hipercalórica, alimentos ultraprocessados com muito açúcar, muita gordura, que estão sendo iniciados para as crianças muito, muito cedo. Então, isso é uma sequência que vai acontecendo. O tratamento, ele varia de acordo com o nível de obesidade, de acordo com o estilo de vida da pessoa? Com certeza. Primeiro de tudo, a gente tem que reconhecer o porquê aquele paciente tem obesidade. Ah, é um paciente que tem uma vida muito caótica, que não se alimenta direito, é um paciente que não faz exercício. E também a gente tem os níveis de obesidade, como a gente começou a falar no começo. A gente tem o peso normal, a gente tem o sobrepeso, as obesidades grau 1, grau 2, grau 3, que é o que a gente considera a obesidade mórbida. Então, como opções, a gente tem tratamentos clínicos, com reeducação alimentar, controle psicológico, exercícios físicos, uso de medicações. A gente tem tratamentos endoscópicos, como um balão intragástrico, e chegando, no último caso, no tratamento cirúrgico, que é a cirurgia bariátrica, que é o que a gente faz. E aí já é num nível mais elevado de obesidade, né? Exato. A partir de quanto, assim, a gente fala, a cirurgia bariátrica hoje é recomendada para os pacientes com obesidade grau 2 e MCs, a conta que eu fiz no comecinho da entrevista, acima de 35, associado a comorbidades, e os pacientes com obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida. Esses já têm indicação de cirurgia bariátrica.
A gente vê às vezes é comum no Brasil, a gente tem uma cultura de tomar medicação por conta própria, né? Isso também é algo que tem que ser observado. Se a pessoa está com sobrepeso, ela precisa buscar orientação, né? Não tomar remédio. Qual a orientação que o senhor dá a respeito disso? Na verdade, assim, a gente tem um preconceito por tratar a obesidade. O obeso, por si só, ele já se considera um fracassado. Pô, eu não consegui, eu estou assim porque eu quero. Então, ele tem vergonha de procurar ajuda. Ele tem vergonha de procurar um endocrinologista para ver como estão suas taxas. Ele tem vergonha de procurar um cirurgião bariátrico, se ele tiver indicação. Então, assim, o primeiro passo a ser dado em relação à obesidade é procurar tratamento. Não tenha vergonha de procurar tratamento e não tenha vergonha de procurar ajuda. Tratar sozinho é difícil, digo até que quase impossível. A gente tem aí várias formas de tratamento, o senhor citou, citamos também a cirurgia bariátrica, né? Para quem fez a cirurgia, a vida dela depois é normal? Quais os cuidados que tem que ter? Como é que funciona? A vida não é normal, não. A vida é muito melhor do que era antes. Pode Pela ter certeza. qualidade de vida, Exatamente. né, doutor? Eu costumo sempre falar com meus pacientes que os pacientes ganham muita qualidade de vida depois da cirurgia. Ele cura uma série de doenças, a gente consegue ter um controle excelente do diabetes, um controle excelente da hipertensão pós-cirurgia. Repetindo, a qualidade de vida de volta para o paciente. Era um paciente que normalmente dorme mal por causa da apneia do sono, acordava de manhã sem conseguir fazer qualquer exercício, sem conseguir fazer as etapas do dia a dia. É um paciente que tem vergonha, isso eu falo para a mulher, tem uma vergonha de comprar uma roupa, porque normalmente o obeso fala que ele não escolhe uma roupa, é a roupa que escolhe ele, a roupa que cabe, é que usa. Então, a gente tem uma série de benefícios, óbvio, como qualquer cirurgia. Tem as indicações, tem os cuidados. O paciente obeso, a obesidade é uma doença crônica para o resto da vida. Então, ele não vai largar do médico nunca. Eu costumo brincar, quando eu opero um paciente, eu digo, ó, você se acostume com a minha cara, que até eu morrer você vai continuar tendo que passar em consulta aqui comigo. Porque a gente precisa fazer um acompanhamento frequente. Como a obesidade é uma doença que a gente não trata, a gente controla, esse controle tem que ser para o resto da vida. E esses pacientes, alguns a gente vê que acabam engordando, é um número menor, né, doutor? Mas acontece também. Acontece. Por que acontece isso? A cirurgia não é perfeita. Nós estamos sempre buscando o melhor, a melhor cirurgia, técnicas novas para buscar o melhor para o paciente. Mas a gente tem uma taxa de recidiva da obesidade, que é como a gente chama, de 15 a 20% dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica. Porém, eu costumo dizer que a população, o ser humano, ele gosta da tragédia. Então, o que reengorda chama muito mais atenção do que aquele que continua magro, que continua fazendo as coisas certinho. Normalmente aquele fica calado, não fala nada, continua vivendo a vida dele. Já o que reengorda é o primeiro que vai na roda de amigos. Ah, isso aí não serve, eu fiz e já estou todo do mesmo jeito. E isso chama muito mais atenção. Mas assim, botando na proporção, a recidiva é muito menor do que daqueles pacientes que emagrecem e continuam magros. E quem faz a cirurgia depois, geralmente, como perde muito peso, tem que fazer cirurgia também reparadora, indicado também, né? Depende muito. Os pacientes que são obesos muito, muito grandes, acabam ficando com muito excesso de pele. E depois da cirurgia, a gente faz uma cirurgia reparadora, que é até bom para o paciente. Esteticamente, como eu disse a você, a estética também faz parte da qualidade de vida. E também porque, ao tirar a pele, alguns estudos já mostram que você tem uma menor chance de reengordar, porque você começa a notar quando você ganha peso mais fácil do que com aquele excesso de pele. O senhor falou que o paciente que faz a bariátrica, por exemplo, ele vai sempre frequentar o consultório, vai ter aquele acompanhamento, né? Deve. A maioria não vai, mas a gente pede sempre. Mas é um trabalho que é multidisciplinar, né, doutora? A gente falou aí da questão, às vezes, de voltar a engordar. Principalmente o lado psicológico, ele precisa ser muito trabalhado, né, para o sucesso. A gente tem uma clínica... Para vencer essa doença. Eu falo, a gente tem uma clínica, porque eu e o meu sócio, a gente tem uma clínica de tratamento de obesidade. E a gente sempre bota, toda aula que a gente vai falar sobre obesidade, uma foto com a nossa equipe, que são mais de 20 profissionais trabalhando juntos. Nós temos nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas, cardiologistas, uma série de profissionais que são essenciais à atenção a esse paciente. Não existe. Quem disse que trata a obesidade sozinho está mentindo, ou não está fazendo certo. A gente está falando de tratamento, mas vamos falar da prevenção, que eu acho que é o mais importante, né, doutor? O melhor mesmo é prevenir, se for possível, claro. Com certeza. E a gente fala sempre, a gente até mostrou na reportagem que passou um pouquinho antes, sobre os cuidados, se alimentar bem. Queria que o senhor reforçasse para a gente, né? Quais são os cuidados principais para evitar a obesidade? Alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, é tirar ao máximo possível as alimentações ultraprocessadas e hipercalóricas. As coisas que são muito industrializadas,
biscoitos, salgadinhos, refrigerantes, tudo isso tem uma carga de açúcar e gordura muito alta. E a prática de exercício físico. Isso aí é clássico, todo mundo sabe como fazer. Só que, como eu disse a você, ninguém é obeso porque quer. A pessoa que é obesa sabe que tem que fazer isso, mas muitas vezes a cabeça, a genética, os hormônios não deixam. E é importante a ajuda da família toda, né? Sim, sim. Eu, por exemplo, eu não opero o paciente que a família não aprova, porque precisa do apoio da família no pós-operatório. E os cuidados, quanto antes começar, melhor, né? Com Desde certeza, cedo. com certeza. Aquilo que a gente falou, o tratamento da obesidade deve iniciar na infância. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui no LTV, pelas suas informações bem esclarecedoras. Eu que agradeço pelo convite, por poder falar um pouquinho desse tema que eu gosto tanto, que é a obesidade, e que é tão importante para a nossa saúde. Muito obrigada. Tá bom?